O senador Rogério Marinho, da Tribuna, respondeu ao senador petista Humberto Costa que havia declarado que não haverá anistia para os presos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Rogério Marinho apontou: "Nós ouvimos há pouco aqui um discurso político, por isso mesmo legítimo, de um representante neste Senado da República que coloca o seu posicionamento de forma unilateral." O senador apresentou uma longa lista de ataques a prédios de instituições e mesmo a pessoas, mostrando que esses ataques, promovidos pela esquerda, causaram danos e mortes, mas o Supremo Tribunal Federal nunca se propôs a investigá-los, nem jamais interpretou que a destruição de prédios públicos era um ataque à democracia. O senador lembrou que quando houve a morte de um cinegrafista, o pôde se defender em liberdade e sua pena foi uma pequena fração da pena imposta a idosos que se encontravam em Brasília em janeiro de 2023. Marinho disse: recorreu em liberdade e teve a pena reduzida para apenas 4 anos, para ser cumprida, pasmem senhores, em regime aberto. Olha a diferença das senhoras, dos idosos, das pessoas armadas com bíblias que estiveram aqui no prédio numa depredação contra a Praça dos Três Poderes, que estão sendo condenadas a 17 anos de prisão. Rogério Marinho comparou o ataque a Bolsonaro, que quase lhe tirou a vida, com a morte de um homem por fogos de artifício. O senador mostrou como, contra todas as evidências, o delegado responsável chegou à conclusão de que Adélio Bispo era um lobo solitário. Marinho disse: o candidato a presidente da República, que estava em primeiro lugar, leva uma mas o STF não assumiu a investigação do caso. Eu não conheço uma forma mais contundente de se agredir a democracia, mas o STF não tomou conta desse caso. Marinho lembrou que não houve investigação de atos preparatórios, nem de financiamento, nem tampouco o celular de Adélio Bispo foi periciado. O senador listou uma série de indícios de ação coordenada e ironizou: e esse cidadão agiu sozinho, era um lobo solitário, como foi dito por todos. Rogério Marinho comparou: por sua vez, no caso Tio França, o STF assumiu imediatamente a investigação do caso. O ministro Barroso nomeou o ministro Alexandre de Moraes para conduzir o inquérito. E na sua primeira declaração, antes de assumir o inquérito, inclusive, Alexandre antecipou o julgamento da causa, enquadrando o falecido e fez uma análise política de conjuntura, dizendo, a exemplo do senador que me antecedeu, que não cabe anistia. O senador Rogério Marinho afirmou: o senador que me antecedeu é político, tem mandato, tem direito a ter a sua opinião sobre um fato político que vai ser, evidentemente, levado em consideração no Parlamento brasileiro ou no Executivo, conforme a Constituição. Não cabe ao ministro do STF opinar sobre o que não é a sua prerrogativa. O ministro precisa exercer o seu papel de juiz e esperar ser provocado. Quando ele for provocado, ele fala. Antes, ele está sendo irreverente, está sendo inábil e está usurpando uma prerrogativa do Parlamento e do Executivo brasileiros. E isso gera desequilíbrio institucional claro e, ao mesmo tempo, nos leva a indagar: qual a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes de julgar um caso em que ele, antes de ter sido nomeado relator pelo ministro Barroso, já antecipou o seu julgamento? Ele acrescentou: e mais, o telefone celular do tio França já foi periciado. O de Adélio até hoje não foi. O senador lembrou declarações do presidente do Supremo e questionou: por que Vossa Excelência tem tanta pressa de prejulgar uma ação que eventualmente vai ficar nas mãos de Vossa Excelência? Vossa Excelência acha que a presunção de inocência é um princípio do nosso judiciário? Que a impessoalidade do judiciário é o que leva a sociedade a acreditar nas instituições? Há algum tempo, Vossa Excelência era advogado de Cesare, que é
Confesso, e Vossa Excelência o defendeu sob o princípio da presunção da inocência. O que aconteceu com Vossa Excelência? Vossa Excelência perdeu os seus princípios? Vossa Excelência perdeu os seus valores? Vossa Excelência está se recivilizando, acreditando que a nossa Constituição é página morta e deve ser repaginada de acordo com a sua conveniência ou com as circunstâncias do momento? Rogério Marinho declarou: hoje, as decisões da mais alta corte judiciária estão sob suspeita. É a sociedade que, quando nos aborda, diz: eu não acredito no que está sendo feito, porque criminosos empedernidos estão sendo liberados e pessoas que não têm tanta culpa estão levando penas absurdas, absolutamente exageradas, desproporcionais. Quando você se debruça sobre a sociedade para perguntar o que acham do que o STF está fazendo e como ele se posiciona, mesmo aqueles que concordam, se você for observar os dados, na sua maioria votaram na esquerda. Ou seja, não é a questão de estar certo ou errado, é de quem está fazendo mal ao meu inimigo. O senador afirmou: a lei, para ser boa, tem que ser boa para mim e para o meu inimigo. A lei precisa nos acolher, nos preservar e nos proteger a todos, independentemente do espectro ideológico. E não há nada mais importante na sociedade, na nossa civilização ocidental, do que a possibilidade de nós vivermos numa democracia em que o contraditório seja exercido. Marinho desabafou: não dá mais para a gente acreditar que há isenção, quando um ministro se acha no direito de falar sobre política, mas não aceita ser contraditado. Se não quer brincar, não desce para o play. Comece a se manifestar nos autos dos processos e deixe de dar opinião sobre política e se sentir incomodado quando é contraditado ou quando é confrontado com as incoerências e com o fato de que está se preservando um determinado espectro ideológico da sociedade em detrimento do outro. O embate político é para ser feito aqui e na sociedade, e não por pessoas togadas que devem se limitar a julgar os autos dos processos de acordo com a lei e não de acordo com a conveniência do momento. Então, perfeito. Com a palavra, o senador Rogério Marinho. Obrigado, eminente presidente, senhores senadores. Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa de prospecção sobre o que se denomina hoje de discurso do ódio, como método. Nós ouvimos há pouco aqui um discurso político, por isso mesmo legítimo, de um representante nesse Senado da República, que coloca o seu posicionamento de uma forma unilateral. Nos anos 2000, o então deputado federal José Disseu afirmou que, abre aspas, era preciso bater nos tucanos nas ruas e nas urnas, fecha aspas. Dias depois, 3 ou 4 dias, houve uma agressão física ao então governador de São Paulo, Mário Covas, que inclusive estava com câncer, estava doente de câncer, anos 2000. Em 6 de junho de 2006, cerca de 500 manifestantes do Movimento de Libertação das Sem Terra invadiram e depredaram a Câmara dos Deputados. 35 pessoas feridas, a maioria funcionários da Câmara. Policiais legislativos. Um dos casos mais graves foi um operador de logística do Departamento da Polícia Legislativa que sofreu um traumatismo craniano e necessitou de internação na UTI. Naquela época, não era um ato político. E o STF, pasmem, não assumiu a investigação desse grave atentado contra a democracia. Em setembro de 2010, Lula afirmou durante a campanha presidencial de Dilma que, abre aspas, era preciso extirpar da vida pública um partido político, os democratas, fecha aspas. Extirpar, senhores. Em 17 de junho de 2013, cerca de 10 mil manifestantes participaram de protestos em Brasília. Durante a manifestação, uma parte significativa desse grupo conseguiu acessar a marquise do Congresso Nacional, ocupou a cúpula do prédio
E ainda em junho, durante as manifestações contra a Copa do Mundo e o transporte público, houve depredação em prédios públicos e ataques ao Congresso, incluindo incêndio de parte do Ministério da Agricultura. Os Ministérios da Fazenda e da Cultura sofreram vandalismo, inclusive vidros quebrados e pichações. O Palácio do Planalto também sofreu pichações e depredações. O STF não cuidou desse caso, nem tampouco foram denominados terroristas que queriam fazer a supressão violenta do Estado de Direito. Em 6 de fevereiro de 2014, durante os protestos no Rio de Janeiro, houve a morte de um jornalista, Santiago de Andrade, cinegrafista da TV Bandeirantes. Foi atingido por um rojão na cabeça quando cobriu a manifestação da esquerda. O responsável identificado, Caio Silva de Souza, foi condenado a 12 anos de prisão por lesão corporal seguida de morte. Recorreu em liberdade e teve a pena reduzida para apenas 4 anos para ser cumprida, pasmem senhores, em regime aberto. Olha a diferença das senhoras, dos idosos, das pessoas armadas com bíblias que estiveram aqui no prédio numa depredação contra a Praça dos Três Poderes. Estão sendo condenados a 17 anos de prisão. Agora, quem alguém, 4 anos em liberdade. Em 24 de maio de 2017, os movimentos sociais e centrais sindicais executaram o, abre aspas, Ocupa Brasília, fecha aspas, contra as reformas trabalhistas e previdenciárias propostas pelo governo de Michel Temer. Sendo que esse grupo depredou e incendiou parte dos edifícios dos ministérios. O Ministério da Agricultura, sempre ele, foi parcialmente incendiado e imagens mostram focos de fogo em andares do edifício e intensa fumaça. A fachada também foi danificada. O Ministério do Planejamento, o edifício também sofreu depredação, manifestantes quebraram vidraças e invadiram o local. Houve registro de vandalismo interno no Ministério da Fazenda e da Cultura. Ministério de Minas e Energia, Turismo. O STF não assumiu a investigação desse caso ou processou ninguém. As notícias apontam que houve a detenção de apenas 8 pessoas e não há notícias de nenhuma condenação decorrente desse caso. Fecha o pano de forma rápida. Eu não vou falar das invasões na Alesp, em outras assembleias legislativas, depredações em prédios públicos por todo o país, sempre feitas de forma violenta pelos black blockers, por movimentos sem terra e outros componentes sociais de esquerda. Vamos falar de uma analogia recente, em Jair Bolsonaro versus caso Tio França. Em 2018, o caso foi investigado, guarda esse nome, senhores, pelo delegado federal Rodrigo Moraes Fernandes, que em fevereiro de 2023, foi promovido por Lula para a função de diretor de inteligência da Polícia Federal. Em setembro de 2018, Rodrigo Fernandes ocupava a função de delegado regional de combate ao crime organizado em Minas Gerais e comandou a investigação do atentado contra o então candidato à presidência. O candidato a presidente da República estava em primeiro lugar, levava mas o STF não assumiu a investigação do caso. Eu não conheço uma forma mais contundente de se agredir a democracia, mas o STF não tomou conta desse caso. O referido delegado afirmou ainda no mesmo mês, abre aspas, fica claro que o motivo do atentado era o inconformismo político do senhor Adélio com os projetos do então candidato. A conclusão é que no dia desse ato, Adélio agiu desacompanhado de qualquer pessoa e não contou com a participação de ninguém. Fecha aspas. Em 5 de julho de 2018, Adélio esteve no clube de tiro em São José, na Grande Florianópolis. O clube de tiro onde ele esteve confirmou que os 2 filhos de Bolsonaro, Carlos e Eduardo, frequentaram o local e que os diretores são próximos da família. Esse fato nunca foi investigado como um ato preparatório ao ataque. Também não se investigou quem custeava o deslocamento e permanência de Adélio em Santa Catarina. Após o ataque, Adélio passou a ser imediatamente defendido por 4 advogados. Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, Pedro Augusto de Lima Felipe, Fernando Costa Oliveira Magalhães e Marcelo Manuel da Costa. O advogado Zanoni utilizou um avião particular para deixar Belo Horizonte às pressas rumo a Juiz de Fora, na zona da mata, para participar da defesa de Adélio. O trajeto foi feito no dia seguinte ao ataque de 7 de setembro.
Ao lado de Zanoni também viajou o então advogado Fernando Costa. Alegaram que a defesa da Adélio seria paga por uma congregação religiosa de Montes Claros, norte de Minas. O nome da igreja, contratanto, foi mantido em sigilo. 4 horas após o ataque a Bolsonaro, houve a tentativa de se criar um álibi para Adélio, como se ele tivesse visitado a Câmara dos Deputados no dia do atentado, em 6 de setembro de 2018. Mas tal fato não teve investigação aprofundada pela PF e foi considerado um mero erro de servidores. No interrogatório após a prisão, Adélio disse estar desempregado e que seu último trabalho teria sido como garçom em Florianópolis. Porém, a Polícia Federal, Juiz de Fora, apreendeu com Adélio um cartão internacional do Banco Itaú. A informação consta da apreensão 194/2018, lavrada da Delegacia de Juiz de Fora, quando foi preso em flagrante. Também foram apreendidos vários extratos impressos de Itaú e de Caixa Econômica Federal. Todos em nome deles, com o agressor havia ainda alguns cartões da Caixa. Por fim, a polícia passou a investigar a suposta relação do PCC com o atentado, depois de descobrir pagamentos a um dos advogados de Adélio por parte suspeita de integrar a facção. Os repassos foram feitos após o ataque. Em julho de 24, a Polícia Federal realizou ações de busca e apreensão em Minas Gerais contra um desses advogados e encontrou 200 milhões de reais que foram bloqueados. Por sua vez, e esse cidadão agiu sozinho, era um lobo solitário, foi dito por todos. Por sua vez, tio França, imediatamente, o STF assumiu imediatamente a investigação do caso. O ministro Barroso nomeou o ministro Alexandre de Moraes para conduzir o inquérito. E na sua primeira declaração, antes de assumir o inquérito, inclusive, Alexandre antecipou o julgamento de causa, enquadrando o falecido como terrorista, e fez uma análise política de conjuntura, dizendo, a exemplo do senador que me antecedeu, que não cabe anistia. O senador que me antecedeu é político, tem mandato, tem direito a ter a sua opinião sobre um fato político, que vai ser, evidentemente, levado em consideração no Parlamento brasileiro ou no Executivo, conforme a Constituição. Não cabe ao ministro do STF opinar sobre o que não é sua prerrogativa. O ministro precisa exercer o seu papel de juiz e esperar ser provocado. Quando ele for provocado, ele fala. Antes, ele está sendo irreverente, ele está sendo inábil e ele está usurpando uma prerrogativa do Parlamento e do Executivo brasileiro. E isso gera desequilíbrio institucional, claro, e ao mesmo tempo nos leva a indagar qual a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes de julgar um caso em que ele, antes de ter pelo ministro Barroso, já antecipou o seu julgamento. E mais, o telefone celular do tio França já foi periciado. O de Adélio até hoje não foi. Houve um impedimento. No mesmo dia se pericia o telefone celular. Nós queremos uma apuração rigorosa e isenta. Nós queremos transparência e rapidez nessa investigação. É muito cômodo que esse mesmo delegado, que já foi nomeado, inclusive, para ser adido em Londres agora em outubro, seja o mesmo delegado que foi indicado, o mesmo de Adélio Bispo é o mesmo delegado que foi indicado para conduzir o inquérito do tio França. Me parece que, eu não sabia, eu quero que os senhores me esclareçam, que existe prevenção também na Polícia Federal. Se você é delegado de uma causa, então por prevenção você vai, por um crime conexo, ser o delegado que vai expulsionar. Porque 2 mil delegados da Polícia Federal, só esse delegado tem a condição de fazer esse papel, e ele que já está designado para ir para fora do Brasil, certamente pelos seus méritos, lá para Londres, para ser adido lá em Londres, é esquisito. Eu comecei falando aqui de política e terminei falando de questão séria, que é a questão das prerrogativas e do equilíbrio, ou a necessidade de voltarmos à normalidade democrática do nosso país. Porque, sinceramente, eu fico muito incomodado quando vejo um ministro do STF, aliás, o presidente, dizer: aonde perdemos a luz da alma para a escuridão do ódio. Muito bonita a frase. Do recivilizador da sociedade brasileira, o eminente ministro Barroso, o nosso recivilizador, que é uma palavra tão bonita que a gente até se enrola um pouco com ela. E eu pergunto: ministro, tem
tem tanta pressa de pré-julgar uma ação que eventualmente vai ficar nas mãos de Vossa Excelência? Vossa Excelência não acha que a presunção de inocência é um princípio do nosso judiciário? Que a impessoalidade do judiciário é o que leva a sociedade a acreditar nas instituições? Há algum tempo, Vossa Excelência era advogado de que é confesso e assassino. E Vossa Excelência o defendeu sob o princípio da presunção da inocência. O que aconteceu com Vossa Excelência? Vossa Excelência perdeu os seus princípios? Vossa Excelência perdeu os seus valores? Vossa Excelência está se recivilizando? Acreditando que a nossa Constituição é página morta e deve ser repaginada de acordo com a sua conveniência ou com as circunstâncias do momento? Eu acredito que é importante, é essencial que nós possamos reencontrar esse equilíbrio perdido. Angústia e da minha perplexidade por observar que hoje as decisões da mais alta corte judiciária estão sob suspeito. Não é só, é a sociedade que, quando nos aborda, diz: eu não acredito no que está sendo feito, porque criminosos imperdenidos estão sendo liberados e pessoas que não têm tanta culpa estão levando penas absurdas, absolutamente exageradas, desproporcionais. E quando você se debruça sobre a sociedade para perguntar o que acham do que o STF está fazendo e como ele se posiciona, mesmo aqueles que concordam, se você for observar os dados, na sua maioria votaram na esquerda. Ou seja, não é a questão de estar certo ou errado, é de quem está fazendo mal ao meu inimigo. A lei, para ser boa, tem que ser boa para mim e para meu inimigo. A lei precisa nos acolher, nos preservar e nos proteger a todos, independente do espectro ideológico. Importante na sociedade, na nossa civilização ocidental, do que a possibilidade de nós vivermos numa democracia em que o contraditório seja exercido. Não dá mais para a gente acreditar que há isenção quando o ministro se acha no direito de falar sobre política, mas não aceita ser contraditado. Se não quer brincar, não desce por player, comece a se manifestar nos autos dos processos e deixe de dar opinião sobre política e se sentir incomodado quando é contraditado ou quando é confrontado com as incoerências e com o fato de que está se preservando um determinado espectro ideológico da sociedade em detrimento do outro. O embate político é para ser feito aqui e na sociedade, e não por pessoas togadas que devem se limitar a julgar os autos dos processos de acordo com a lei e não de acordo com a conveniência do momento. Muito obrigado, senhor presidente. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte.
Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de conta, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix, ajude@folhapolitica.org.